Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, bom dia. Estou falando de São Paulo, dia 7 de novembro, quinta-feira, 8h30 da manhã. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Hoje é o dia do STF, 4 votos e um destino. Faltam 4 votos para definir o destino da prisão em segunda instância e, consequentemente, a situação do Lula. Se a prisão em segunda instância for revogada hoje, Lula estará livre. Não inocentado, mas o processo dele continua e ele só poderá ser preso ou continuar livre quando a sentença do triplex for analisada pelo STF, que é a última instância. O voto mais enigmático é o do Dias Toffoli. Dos 4 votos, 2 mais previsíveis são os do Celso de Mello e Gilmar Mendes. Já sabemos que eles votarão pela Constituição, pela revogação da segunda instância. O voto da Carmen Lúcia. Bom dia, Josué de Bauru. O voto da Carmen Lúcia, provavelmente. A favor da prisão em segunda instância. A incógnita é o voto do Toffoli. O voto mais esperado do ano. Antônio Parisi, Elizabeth Bastos, bom dia. Compre o e-book A Última Batalha de Napoleão, minha peça de teatro baseada no noticiário dos jornais de 1815. Ontem o Palmeiras ganhou do Vasco e continua em segundo lugar. É o vice-campeão do Brasileirão deste ano, por enquanto. Daniel Augusto da Silva de Biúna, bom dia. Esse café tem dias que parece aguado.
jornais já estão aqui, a Folha de São Paulo com a visão paulista do Brasil e do mundo, Globo com a visão carioca do Brasil e do mundo. Também o tablet está aqui. Aqui tem uma hashtag Lula corre perigo. Vamos ver o que é isso. Lula corre perigo. Moro e Dallagnol irem pessoalmente à sede da PF em Curitiba. Evitando ordens por telefone e aplicativos já mostra resultados. Lula está sendo constrangido e assediado em sua cela. Um sentenciado, sem provas, mesmo preso, continua submetido a torturas. Um pouco demais falar em tortura, né? Mais intimidação, pressão. Era tortura, é outra coisa, né? As pessoas exageram. Não sei qual é o perigo que o Lula corre. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Vamos vigiar e orar por ele. Gente, Lula corre perigo, fiquemos atentos. O marreco está agindo de forma suspeita e desesperada. Calma. Ai, meu Deus. Lula corre perigo, atenção. Sônia Afonso, bom dia. Valéria D. da Bahia, salve Trancoso. As pessoas exageram às vezes. Estou muito preocupada com o Lula. Meu coração está muito apertado. Nunca tinha sentido uma angústia dessa. Tem uma outra hashtag STF Vergonha Nacional. Isso deve ser extrema-direita, imagina. Bem, estou tentando abrir aqui a hashtag STF Vergonha Nacional. STF Vergonha Nacional, a extrema-direita aqui.
Cadê os recortes dos melhores momentos da palestra da ministra Damares Alves? Ai, meu Deus do céu. Estão reclamando da bronca que o Marco Aurélio Mello deu de uma advogada que chamou os ministros de vocês. Qualquer coisa está causando revolta hoje no Brasil. Qualquer coisa... Ah, não. Não me diga que vai ter furadeira hoje aqui. Não me digam que vai ter furadeira. Será que vai continuar essa furadeira aqui? Se continuar, vou ter que ir embora. Né? Carlos Coimbra. Mauro Augusto Costa. Não fala comendo que é muito feio. Tá legal. A lua vai dormir encabulada. Vamos ver o globo. Yuval Harari. Olá, Norma do Recife. Autor israelense defende valores para o cidadão do século XXI. É o autor do Homo Sapiens. Merval Pereira, STF, a busca de uma saída para impasse. O mega leilão arrecada 70 bi, mas não atrai estrangeiros. PF investiga se porteiro que citou Bolsonaro cometeu crime. O culpado agora é o porteiro. Ah, não. Eu vou ter que mudar daqui. Eu vou ter que mudar daqui. Tô vendo que tem uma furadeira atrapalhando. Newton, eu vou trocar de mesa porque tem uma furadeira ali. Não sei se vai continuar. Vou sentar ali, tá? A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Só um instantinho, vou lá buscar minhas coisas e já volto. Meus olhos vão. Não, esse valor. Não, esse valor que eu comprei aqui é um valor que daria para fazer. E vocês também. Aí isso dá pra sei porque. Prontinho. Agora, longe da furadeira. Longe da furadeira. Né? Assim é melhor. A lua vai dormir encabulada. Vamos ver então o Globo. O que tem o Globo hoje? O grande problema é que hoje a expectativa é o STF, que vai ser à tarde. Então, a grande notícia virá quando os 4 votos do STF forem conhecidos. Bom dia, Marco Schneider. Aqui tem o Merval Pereira defendendo a prisão em segunda instância, como ele tem feito sempre que escreve. Na passarela, Ascânio Seleme, Guedes 2022. Nenhuma dúvida, o mercado já tem o seu candidato para a sucessão de Bolsonaro em 2022.
Você pode dizer que é muito cedo para falar em eleição presidencial. Seria, se as circunstâncias fossem outras. Mas, diante das trapalhadas sem fim da turma encarregada, não se fala em outra coisa. O pacote de Paulo Guedes, apesar de ter alguns problemas, credencia o seu criador a postular mais adiante o principal cargo do país. As medidas apresentadas na terça-feira, aliadas à reforma da Previdência, transformam o ministro da Economia na pessoa que se buscava. Puxa vida, o leilão fracassou, o pacote que ele quer acabar com a estabilidade dos servidores, e o Ascanio Seleme acha que ele é o candidato para 2022. Guedes, que assumiu o papel de missionário do liberalismo, sabe muito bem o que está fazendo, aonde quer chegar e em quanto tempo. Ele trabalha com metas e vem atingindo todas nos primeiros 10 meses de governo. Puxa, minha impressão é totalmente outra. O Paulo Guedes está implantando o modelo chileno que está dando no que estamos vendo aí no Chile. Muito certamente o pacote será modificado e abrandado pelo Congresso, mas o ministro já pavimentou bem sua relação com as principais lideranças, Rodrigo Maia e Alcolumbre. Até parece que foi Guedes e não Bolsonaro que exerceu 7 mandatos consecutivos na Câmara. Bom, isso aí deixa passar. Fã do Paulo Guedes é estranhíssimo, porque vai ter uma revolta dos servidores. A solução do Guedes para prosperar é cortar investimento e cortar salário de servidores, e o Ascanio Seleme acha bom. Eu não concordo. Vamos ver aqui Luiz Fernando Veríssimo, que escreve promiscuidade. Promiscuidade. No mesmo condomínio da Barra, no Rio, onde mora o presidente da República quando não está em Brasília, mora o filho do presidente, mora um dos suspeitos de ter matado a Marielle, preso no momento, mora o dono, até agora não identificado, da casa onde encontraram todas aquelas armas, moram os 3 porquinhos pobres e o lobo mau, que compreensivelmente não se falam quando se cruzam na área social do condomínio. Moram Cinderela e suas irmãs invejosas, que também não podem se enxergar, e uma lista de condôminos inimagináveis que só agora começa a ser conhecida. A lista é enorme e cheia de surpresas. No estranho condomínio, Batman e o Coringa são quase vizinhos. Quem se espanta com a presença do suposto assassino da Marielle, morando tão perto de um presidente da República, vai se espantar ainda mais com as revelações de que as armas, sobre as quais nunca mais se ouviu falar, tinham chegado para a milícia da zona, via Sedex, e foram recebidas pelo porteiro do condomínio. Mais tarde, o porteiro diria que vira o tamanho dos pacotes e as pontas de ferro aparecendo, e concluíra que eram patinetes. Lá estão Zorro e o Capitão Garcia. Lá estão Elliot Ness e Al Capone. Lá estão Tom e Jerry, morando na mesma casa, mas em eterna briga pelo uso da piscina. Lá estão desafetos históricos, vivendo numa promiscuidade impagável da qual ninguém tinha ideia. Sherlock Holmes e o Dr. Moriarty. Há intervalos, há trégua entre os vizinhos para tentar diminuir a tensão causada pela promiscuidade insana. Os Montecchios e os Capuletos, que ocupam lados opostos do condomínio e vivem constantes choques dos quais nunca ficamos sabendo, unem-se para fazer uma macarronada comunitária. A ideia original era fazer um churrasco, mas os espetos acabariam fatalmente transformados em espadas.
o banho de sangue seria inevitável. Luiz Fernando Veríssimo sobre o condomínio de Vendas da Barra, o estranho condomínio. STF retoma julgamento e senadores já articulam mudança na Constituição. O julgamento no STF, que vai determinar hoje a permanência ou não da atual regra sobre a prisão de segunda instância, já mobiliza parlamentares que tentarão mudar a lei caso o trânsito em julgado volte a ser o momento da prisão de réus condenados. Um grupo de senadores se prepara para votar uma proposta de emenda constitucional sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A articulação, mas isso aqui é cláusula pétrea. Cláusula pétrea só com uma nova constituinte. Olha o que diz Davi Alcolumbre sobre se vai pautar a PEC sobre segunda instância. Isso aí não tem nem perspectiva. Claro, porque não pode mudar a cláusula pétrea por PEC, só por uma nova constituinte. Reflexões urgentes para o século XXI. Historiador, filósofo e escritor Yuval Noah Harari. Não há contradição entre nacionalismo e globalismo, diz Harari. Vamos ver o que ele diz aqui. Primeiro a falar, Yuval Harari estava disposto a fazer uma desconstrução do conceito de nacionalismo, voltando 2 milhões de anos no tempo. O historiador explicou que no início os seres humanos viviam em agrupamentos de pouquíssimas pessoas, que depois evoluíram para tribos, onde todos se conheciam. Só muito mais recentemente, há 5.000 anos, surgiram as primeiras nações, agrupamentos organizados, em que as pessoas não necessariamente se conhecem, mas aceitam o mesmo governo. Nós, humanos, somos os únicos mamíferos que conseguem cooperar em grandes quantidades. Coloque 10.000 chimpanzés em um estádio e você tem o caos total. Nações não são tribos, comentou o autor, que tem 43 anos e é referência mundial nas discussões da história da evolução e do futuro da humanidade. No Brasil já vendeu mais de 1 milhão de livros. Do seu best-seller Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Não há contradição entre nacionalismo e globalismo. Os nacionalistas do século XXI deveriam ser globalistas, o que significa balancear os interesses nacionais com algumas regras globais. O outro palestrante desse seminário, Reflexões do século XXI, foi Jared Diamond. Isso aconteceu ontem em São Paulo. Jared Diamond. Ele diz o seguinte: 4 problemas vão atingir a humanidade nos próximos 30 anos. O risco de uma escalada na construção de armas nucleares, o aquecimento global, o esgotamento de recursos naturais e a desigualdade econômica, que leva à imigração descontrolada. As forças destrutivas estão crescendo em todo o mundo, mas o reconhecimento dos problemas também está crescendo, afirmou o biólogo, historiador e geógrafo, autor de Reviravolta,
Estamos em uma corrida de vencedor do prêmio Pulitzer pelo livro Armas, Germes e Aço. Estamos em uma corrida de cavalos. De um lado, o da destruição, que corre cada vez mais rápido. E de outro, da esperança, da sustentabilidade, que também está correndo cada vez mais rápido. Não sabemos qual vai ganhar. Não vou estar vivo para ver os resultados da corrida, mas meus filhos vão. Diamond comentou também as principais conclusões de seu novo livro, Reviravolta, que explica como as nações conseguiram sair de crises. Um passo importante, diz ele, é reconhecer que o problema existe e que não basta lançar a culpa sobre outras nações. Quando foi atacado pelos americanos em 1853, o Japão se viu forçado a se abrir para o Ocidente. Foi uma crise que o país solucionou mudando algumas estruturas sociais e modernizando suas indústrias. Diamond deixou um recado: mantenham sua floresta inteira. Harari disse no final do seminário: não desistam da democracia. No longo prazo, é o sistema mais eficiente e que permite que os países corrijam suas rotas sempre que seus governantes errarem. Viva a democracia, viva Harari. Bernardo Melo Franco, um Portugal de miseráveis. O IBGE informa, aumentou o número de brasileiros na extrema pobreza. Em 2018, o país passou a ter 13 milhões e 500 mil de pessoas sobrevivendo com menos de R$145 por mês. É um contingente maior do que a população inteira de países como Portugal, Grécia e Bolívia. Desde 2014, houve um salto de 50% no número de miseráveis. Isso significa que 4,5 milhões de brasileiros foram empurrados para a base da pirâmide social. É a face mais perversa da crise, que reduziu os empregos e a renda de quem ainda tem trabalho. A omissão do poder público também contribuiu para o aumento da extrema pobreza. A parcela de lares atendidos pelo Bolsa Família, que era de 15,9% em 2012, caiu para 13,7% no ano passado. O valor real dos benefícios diminuiu, com congelamentos e reajustes abaixo da inflação. O economista Marcelo Neri, da FGV, diz que o arroxo agravou as dificuldades de quem luta pela sobrevivência. O país resolveu economizar às custas dos mais pobres. Só que isso não gerou uma economia expressiva e ainda aumentou a miséria. Em tempos de crise, é esperado que o Estado reforce a rede de proteção social. No Brasil dos últimos anos, deu-se o contrário. O país recolheu a rede quando mais precisa dela, resume o professor. A síntese de indicadores sociais revela outras faces do nosso abismo. Em 2018, o percentual de empregados com carteira assinada caiu para 47,4%, menor índice já registrado pelo IBGE. Isso ocorreu um ano após a aprovação da reforma trabalhista, vendida como panaceia por governo e entidades patronais. O estudo divulgado ontem lembra que a precarização eleva a desigualdade. Sem vínculo formal, os trabalhadores perdem direitos básicos, como salário mínimo, aposentadoria e licenças remuneradas. A miséria cresce a olhos vistos, mas continua à margem do debate nacional. No pacote apresentado nesta terça,
o governo propôs revogar o artigo 58 do ato das disposições constitucionais transitórias. Se o texto for aprovado, o benefício pago a idosos e deficientes de baixa renda poderá ficar abaixo do salário mínimo. Por isso que eu não entendo como é que o Ascânio Selene acha que o Paulo Guedes é um grande candidato para 2022. Ele está aumentando a miséria no Brasil com o seu projeto. Não apresentou nenhum plano de investimento, nenhum plano de diminuição da desigualdade. Ao contrário, isso é um desastre para o país. PSL retoma processos contra deputados aliados de Bolsonaro. Deputados do PSL da ala ligada ao presidente Jair Bolsonaro foram notificados ontem sobre os processos disciplinares abertos contra eles no partido. Agora eles têm 5 dias para se defender, antes que seus casos sejam julgados pelo Conselho de Ética da sigla. Polícia Federal abre inquérito sobre o porteiro. Ninguém sabe o nome do porteiro e ninguém sabe onde está o porteiro. A pedido do MPF do Rio, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar se o porteiro do condomínio Vivendas da Barra cometeu 4 delitos ao mencionar o nome de Jair Bolsonaro: obstrução de justiça, falso testemunho, ação caluniosa. Também é um pedido para que seja averiguada a possibilidade de o porteiro ter infringido o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Prisão de 1 a 4 anos para quem calunia ou difama autoridades, imputando a elas fatos definidos como crimes ofensivos à reputação. A abertura do inquérito havia sido requisitada na semana passada por Sérgio Moro. Mas não se sabe onde está o porteiro, voltou de férias, não sabemos o nome dele. E o MP do Rio afirmou que o caso está sob sigilo e só vai se pronunciar após sua conclusão. Então só resta esperar as conclusões a respeito do inquérito contra o porteiro. Estão tentando transformar, quer dizer, o Moro está tentando transformar o porteiro em criminoso. Mesmo desfigurado, o projeto amplia acesso a armas. Texto aprovado por deputados que desidratou proposta de Bolsonaro flexibiliza regras para a categoria de colecionadores, atiradores e caçadores. Por outro lado, aumenta penas para posse irregular e comércio ilegal. Ana Marinho de Salvador. Salve, salve Salvador. Maria Gomes, muito bem. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira uma proposta que vai incorporar ao Estatuto do Desarmamento uma série de regras para os colecionadores, atiradores e caçadores. As novas regras trazem facilidades para atiradores, por exemplo, que poderão transportar suas armas carregadas na cidade. Para caçar o que na cidade? Além disso, terão permissão para obter o porte após 5 anos do primeiro registro. As normas para a categoria não estão inseridas em nenhuma lei e são reguladas por decreto atualmente. Mais de 1 milhão de armas em circulação no Brasil depois da posse de Bolsonaro.
Isso é um horror. Isso é que é um retrocesso. Anselmo Góes. Impressionante como essa coluna do Anselmo Góes não tem absolutamente nada de interessante. Nada. Nada, nada, nada. Vamos ver então a Folha. Bolsonaro dá uma declaração falsa ou inexata a cada 4 dias. É o que aponta o Bolsonômetro, nova ferramenta que reúne falas do presidente checadas e contextualizadas pela Folha. De início foram analisadas 76 afirmações em redes sociais, transmissões ao vivo, entrevistas e discursos. Desde a posse. Solange Srur, por uma agenda social verdadeira, diante dos protestos no Chile, do retorno do populismo na Argentina e de outras manifestações, o Congresso brasileiro oportunamente resolveu propor uma agenda social. No Brasil, 13,5 milhões vivem com menos de R$ 8 por dia. Possível veto à prisão em segunda instância não é catástrofe, diz Fachin. Na Câmara, General Heleno nega a inclinação ditatorial do governo. São as chamadas da Folha de São Paulo. Ah, que estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior. Votou em quem não devia ter votado. E agora vê que elegeu um cara sem preparo. Quem semeia vento numa eleição colhe sempre Bolsonaro. A charge do Bennett, uma declaração falsa a cada 4 dias e nos outros 3. O senhor não deu declarações nos outros 3 dias. Está aqui a charge do Bennett para vocês. Jair Bolsonaro, cada vez mais parecido com um garoto enxaqueca, sempre de mau humor, sempre azedo. É um presidente azedo. O sem noção, escreve Roberto Dias. O caso da promotora bolsonarista do Rio é ótimo exemplo da falta de discernimento de quem desempenha função pública por aqui. Uma das investigadoras incumbidas de descobrir quem matou Marielle fez campanha pelo então candidato do PSL. Com isso, estabeleceu não só um conflito de interesses, dado que o caso literalmente cerca a primeira família, como promoveu clara desobediência à lei orgânica, que proíbe promotores de fazerem atividade político-partidária. A promotora tomou a iniciativa de se afastar do caso, mas o sistema de autocontrole do Ministério Público não funcionou e o comando ainda passou a mão na cabeça dela. O episódio é especialmente interessante. Embute sinal ideológico trocado em relação ao comportamento visível mais frequente do funcionalismo. O problema desconhece fronteira partidária, pois.
Nesta semana, causou burburinho a ideia do governo de retirar a estabilidade do servidor com filiação partidária. Mas será que ela é mesmo equivocada? Ou algum distanciamento deveria ser esperado de quem tem carreira de Estado, responde num dia a um político de um partido e no outro dia a um de outro? Líderes sindicais são exemplo de absurdo que atravessou décadas. À frente de um arcabouço montado pelo Estado, frequentemente descarrilavam da defesa da categoria para a ação partidária. O impeachment de Dilma foi fértil nisso. No tempo da contribuição sindical obrigatória, um trabalhador acabava compulsoriamente financiando a tomada de posição de um lado ou outro. Juízes, outro foco de problema. Poderosos e bem remunerados deveriam passar longe de qualquer atividade partidária, incluindo aí postes com comentários políticos, participações em protestos e aparições em fotos sorridentes de confraternização com pessoas que deverão julgar. É esse o sentido da lei orgânica da magistratura. Mas falta juízo e sobra corporativismo para que ela deixe de ser letra morta. Tiro no pé, escreve Maria Hermínia Tavares, pesquisadora do SEBRAP. O Partido Militar Brasileiro, PMB, poderá se juntar em breve às 32 legendas aptas a disputar eleições. Só faltava essa, Partido Militar Brasileiro. A iniciativa é do deputado Capitão Augusto. Além de liderar a bancada da bala, o seu único disparo bem-sucedido foi a aprovação de proposta que inclui o rodeio no patrimônio cultural do país. O anunciado advento do PMB passaria em branco, não fosse o fato de ser uma das siglas cogitadas para abrigar Bolsonaro, seu clã de zeros à esquerda e seus seguidores mais fiéis. Mas o nome Partido Militar é um tiro no pé, ao evocar um passado que se imaginava superado. Não obstante certa nostalgia do autoritarismo que ajudou a eleger Bolsonaro. A participação das instituições militares na política brasileira é antiga. Elas estiveram presentes na inauguração da República, na Revolução de 30, no autogolpe de 37 e no movimento que depois Getúlio em 45. Entre 46 e 64, desempenharam papel de árbitro e moderador do conflito político. Intervieram na crise que culminou com o suicídio de Vargas, asseguraram a posse de Juscelino Kubitschek e voltaram à cena para restringir os poderes do vice João Goulart, quando Jânio renunciou, em 61. Finalmente, o destituíram de vez. A participação das instituições militares na política engendrou inevitável politização interna, tornando permanente o risco de quebra da hierarquia, seu princípio ordenador. Sob a vigência da Constituição Democrática de 1946, as disputas entre militares de alta patente, favoráveis e contrárias ao nacionalismo reformista legado por Vargas, consolidaram grupos irremediavelmente hostis uns com os outros. A contrapartida da política na cúpula foram movimentos que romperam a hierarquia. À direita, como nas rebeliões de Jacareacanga, 1956, e Aragarças, 1959. Ou à esquerda, com o movimento dos sargentos e praças pelo direito de voto, no começo dos anos 60, e o levante dos marinheiros que precedeu o golpe de 64. O abate da democracia custou caro as próprias armas. Cerca de 6.300 de seus membros foram caçados, demitidos ou presos. Destes, 354 eram oficiais do Exército, 150 da Aeronáutica e 115 da Marinha. A volta ao regime democrático, 21 anos depois, afastou as Forças Armadas da política partidária,
conferindo-lhe feição profissional e funções de Estado, delimitadas pela Constituição, como em qualquer democracia civilizada. Um avanço inestimável. Afinal, já dizia Bismarck, que se pode fazer tudo com as baionetas, menos sentar-se nelas. Isso é um absurdo. Militares fundarem um partido é um total absurdo, porque os militares têm armas. E a política não pode ser exercida com armas. A única arma da política é a palavra, o convencimento. E os militares podem convencer usando armas, o que os coloca em vantagem em relação aos demais políticos e aos demais partidos. Isso não pode ser aprovado. Aqui as repercussões do leilão. Parlamentares e analistas de mercado dizem que o governo vendeu mal o leilão e errou na organização por ter concentrado muitas ofertas nos meses de outubro e novembro. Dessa forma, os valores a serem desembolsados por investidores ficaram muito altos. O modelo de exploração do petróleo pelo regime de partilha, em que as empresas se tornam sócias do governo, também foi apontado como responsável pelo resultado do mega leilão desta quarta. E ele foi criado no governo do PT. STF prepara a decisão sobre segunda instância e ministros já buscam atenuar impacto. O julgamento que dirá se a prisão em segunda instância constitucional entra na reta final nesta quinta-feira, dividido. Ministros dos dois lados do debate buscam atenuar a repercussão de uma possível mudança na jurisprudência vigente. Isso não devia ser motivo de discussão. Constituição não se discute, se cumpre. Não é, Adriana Cópio? É espantoso ministros do STF debaterem se a Constituição deve ser obedecida. Não é esquisito? Falta cultura constitucionalista no Brasil. Falta as pessoas entenderem o valor da Constituição. Tanto as pessoas simples, como até mesmo os ministros do STF. E como é que se pode admitir que na Suprema Corte, cujo papel é guardar a Constituição, a Suprema Corte foi criada dentro da Constituição de 1891, e a própria Corte tem dúvida se deve ou não seguir a Constituição. Não é, Carlos Murac? É muito esquisito isso. Isso não deveria ser tema de debate. O que está na Constituição é para cumprir. Aqui algumas declarações falsas do Bolsonaro. O Bolsonaro dá uma declaração falsa ou imprecisa a cada 4 dias desde a posse. A última foi um post dele dizendo que empresas deixarão a Argentina. Os principais jornais argentinos estamparam como manchete na manhã de quarta-feira ontem a postagem em rede social do presidente Bolsonaro. A publicação dizia: MWM, fábrica de motores americanos, Honda, gigante dos automóveis, e L'Oréal anunciaram fechamento de suas fábricas na Argentina e sua instalação no Brasil. A notícia causou alarde na Argentina. No Clarín e no La Nación, os títulos principais dos sites durante a manhã eram sobre o tema. Em pouco mais de uma hora, porém, a postagem sumiu. Ouvidas, as empresas negaram a informação.
A Honda não está fechando sua fábrica na Argentina, mas sim manterá suas operações no país como estava previsto. A partir de 2020, concentrará sua produção na linha de motocicletas. A fábrica de motores MWM Argentina, sim, fechou sua fábrica em Córdoba no mês passado, mas disse que isso não tem relação com a vitória do kirchnerismo. A L'Oréal afirmou não ter previsto o fechamento de fábricas na Argentina. Essa foi a mais recente declaração falsa de Bolsonaro. Que absurdo, né? Heleno refuta a vocação ditatorial do governo. Eu quero um general que saiba qual é o seu lugar e que de manhã cedo vá a bandeira hastear. Não entre numas de querer poder que não é seu. Heleno, 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 volta pro quartel. Eu quero um general que saiba qual é o seu lugar e que de manhã cedo vá a bandeira hastear. Não entre numas de querer poder que não é seu. Heleno, 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 volta pro quartel. Vamos ver se na Ilustrada tem alguma coisa interessante hoje. Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada. Cinemas de rua abandonados ressurgem em São Paulo e viram temas de documentários. Cinemas de rua, porque todos os cinemas praticamente migraram para shopping center. Que horroroso, só enfrentar o estacionamento do shopping center já é um drama para mim. Contardo Caligares, projeto propõe que só mulheres sejam responsáveis por cuidados íntimos de crianças. 3 deputados estaduais do PSL apresentaram um projeto de lei pelo qual, no futuro, só profissionais mulheres seriam responsáveis pelos cuidados íntimos das crianças. Acompanhá-las ao banheiro, trocar fraldas, dar banho. Você pensará, imagino que as legisladoras disponham de algumas novas pesquisas. Segundo as homens professores do município de Araçatuba, abusariam de crianças, muito além da média nacional. Pois bem, não é assim. Araçatuba, aliás, talvez não seja o problema, e nossas legisladoras estejam apenas começando a promover o movimento nacional. Elas gostariam de proteger meninas e meninos espertos dos abusadores, que elas acham seriam, sobretudo, homens. Se essa última ideia fosse verdadeira, teríamos soluções simples para problemas deveras complexos. Por exemplo, em vez de ficar de olho nos padres que brincam com crianças, poderíamos pedir ao Vaticano para acabar com a maluquice de ordenar só homens e começar a ordenar mulheres, as quais, segundo as legisladoras paulistas, cuidariam de crianças sem que a gente tivesse de vigiar a cada instante. Meu Deus do céu, só absurdo. O país dos absurdos, cada vez mais absurdos, a cada dia novos absurdos desse governo, do partido desse governo, dos deputados eleitos por esse partido. A OAB, diz Mônica Bergamo, entrará com pedido para que o Conselho Nacional do Ministério Público investigue procuradores da Operação Lava Jato por ter interceptado conversas de advogados com Lula, usando o conteúdo deles para traçar a sua própria estratégia de atuação processual. Nesta semana, a Folha e o The Intercept revelaram que conversas de Lula com o advogado Roberto Teixeira foram grampeadas em 2016. Nelas, o defensor sugeria que o petista
acionasse aliados para conversar com Rosa Weber. Ela analisaria o pedido dele para suspender as investigações. As mensagens mostram que Deltan Dallagnol e outros procuradores debateram o assunto intensamente e enviaram o conteúdo das conversas ao então juiz Sérgio Moro. Depois disso, procuraram Rosa Weber. O grampo ilegal que violava o sigilo entre advogado e cliente foi utilizado para planejar as estratégias jurídicas da Lava Jato, diz o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Moro e os procuradores afirmam que não discutiram o tema com a ministra. Tan, 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 tan. Lá, 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 lá. Tan, 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 tan. Arrigo Barnabé vai interpretar Roberto Carlos no Bar do Alemão, no domingo 10. Quero que vá tudo pro inferno. Quero que você acabe esse governo e que tudo mais vá pro inferno. Também vai cantar Seus Botões e Vem Quente que eu estou fervendo. Se você brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo, que meu coração é pro tamanho de um trem, iguais a você, já tracei mais de 100, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Esse é o Arrigo Barnabé, que vai se apresentar domingo, aqui pertinho, no Bar do Alemão, perto ali do estádio do Palmeiras. Bom, é isso aí que temos nos jornais de hoje, na Folha e no Globo. Se vocês querem saber o que está acontecendo nos sites, vamos ver aqui se eu consigo acionar o meu tablet. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo, meu coração é do tamanho de um trem, iguais a você eu apanhei mais de 100, pode vir quente que eu estou fervendo. Vamos ver se eu consigo acionar o meu tablet. Vamos ver o site do UOL. E acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo. UOL. Supremo pode rever hoje prisão após condenação em segunda instância. São os 4 votos que faltam. Bolsonaro transfere Secretaria de Cultura para a pasta do turismo. Meu Deus do céu. Vamos ver que horas vai começar o julgamento do STF. Vamos
ver aqui. STF retoma hoje às 14 horas. Hoje às 14 horas, julgamento sobre a prisão em segunda instância. Faltam 4 votos, 7 já votaram. Está 4-3 para a favor da prisão em segunda instância, mas há 2 votos certos contra a prisão em segunda instância, então o placar ficaria 5-4. A Carmen Lúcia, ao que tudo indica, poderá votar a favor da prisão em segunda instância, será 5-5. E aí, o último voto, Dias Toffoli. Esse é o voto que todos querem saber qual será. O que eu acho que irá acontecer hoje. Ô Elias Cohen, um abraço para você também, seu Elias Cohen. O que vai acontecer hoje, eu acho que o Dias Toffoli vai seguir o que está escrito na Constituição. Ele é o presidente do STF, é o guardião da Constituição. Então, para mim, o que Toffoli deverá fazer, ele é o coordenador do STF, né? O presidente não é assim o chefe do STF, mas tem um papel preponderante na estrutura. Eu acho que ele deverá obedecer ao que está escrito, deverá honrar as leis, deverá honrar a Constituição e votar a favor da volta do que está escrito. Prisão só é possível depois do trânsito em julgado. O julgado quer dizer esgotados todos os recursos da última instância. A última instância é o STF. Impressionante como há ministros do STF que querem abdicar da tarefa deles, da responsabilidade deles, que é dar a última palavra nos julgamentos mais importantes, como esse, o do Lula. Nem todos os casos sobem ao STF. Claro que não, senão não haveria nem condições. Mas os casos que devem subir ao STF têm que ser julgados conforme está escrito na Constituição. Então, o que se espera hoje, o que eu espero, é que o Dias Toffoli cumpra o seu dever. Aqui também no UOL, Fábio Carilli, demitido do Corinthians, assina com o Atlético Mineiro. Caso Marielle, falha da polícia adiou a inclusão de condomínio de Bolsonaro. Caso Marielle, isso merecia uma CPI. Senão esse caso não se desenrola. Erro da polícia adiou a inclusão de condomínio de Bolsonaro no caso Marielle. Delegado disse à justiça que policiais deixaram de coletar imagens na orla e usaram programa errado para ver vídeos no início da investigação. O delegado Giniton Lages reconheceu em depoimento à justiça que a investigação do assassinato de Marielle e de Anderson Gomes teve falhas que atrasaram a identificação dos acusados do crime. Os erros ocorreram na coleta e análise de imagens, a fim de identificar o trajeto feito pelo Cobalt usado pelos assassinos. Isso impediu, inclusive, que a polícia pudesse determinar se o veículo saiu ou não do condomínio Vivendas da Barra, onde morava o policial militar aposentado Rony Lessa, acusado de ser o executor do crime. No local também vivia à época o presidente Jair Bolsonaro, antes de se mudar para o Palácio do Planalto, mas a casa dele continua lá. Então aí vem o caso do porteiro e tal. Responsável pela apuração do caso até março, o delegado Giniton Lages falou ao juiz Gustavo Calil em 2 de agosto, na ação penal contra Lessa e Queiroz,
e o depoimento estava sob segredo de justiça até a semana passada. Vamos ver o que diz o Estadão, o site do Estadão. Agora está saindo o sol em São Paulo. Prometia chuva, céu carrancudo, mas agora está saindo o sol. Tese alternativa sobre o início da execução de pena ganha corpo entre ministros do STF. Ala favorável à prisão em segunda instância passa a apoiar detenção após condenação no STJ, que é a alternativa apresentada pelo Dias Toffoli. Quer dizer, foi apresentada em outra ocasião, não foi agora. Mas essa ala, a ala do Luiz Roberto Barroso, a ala do Luiz Fux, do Edson Fachin, na tentativa de reduzir danos no julgamento do STF, que será retomado hoje. Bom, o Estadão só deixa os assinantes lerem, mas a questão é essa. Os ministros favoráveis à prisão em segunda instância estão querendo que o Dias Toffoli volte àquela ideia da prisão depois da terceira instância com o STJ, e aí o Lula já está condenado em terceira instância. É um casuísmo. Claro que é um casuísmo. Vamos ver o que vai acontecer. Nada mais no site do Estadão. Tan, 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 vamos ver se tem uma novidade no site do Globo. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar sobre a janela dos olhos dela. Essa Secretaria de Cultura passa do Ministério da Cidadania para o Turismo. Meu Deus do céu. Meus olhos vão sonhar sobre a janela dos olhos dela, dos olhos dela. Meu amor de amor se esconde aonde? Ai, eu não sei porquê, não sei porquê. Meu amor não é segredo, morre de medo do segredo que é você. Parará. Abrindo aqui o site do Globo, só para ver se tem alguma novidade dessa manhã. Eu acho que a grande novidade vai começar às 14h com esse o julgamento do ano. 4 votos e um destino. Está demorando a abrir o site do Globo. Ah, que estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. E agora vê que elegeu um sujeito sem preparo.
Quem semeia ventos numa eleição colhe sempre Bolsonaro. Lauro Jardim, como Maia vence de Eduardo ser caçado. Ai, pedi perdão pela aflição que você tem causado, pois agora não se pode mais reverter o resultado. Vê se depois, em 22, não repita essa tolice. Errar uma vez humano é, mais duas é burrice. Muito obrigado, meus amigos, por assistirem o primeiro programa de hoje da TV Soulnic. Às 14h começa o julgamento do ano, e aí, ou durante o julgamento, ou depois do julgamento, vou entrar no ar para comentar juntamente com vocês. Muito obrigado por compartilharem, muito obrigado pelos likes, muito obrigado por colaborarem no projeto Catarse, muito obrigado pelos superchats, obrigado por adquirirem um livro, A Última Batalha de Napoleão. Até a próxima. Tchau.